Ginga. O corpo é o meu cartão de visita. A ginga é a linguagem que faz veicular para os observadores aquilo que eu preciso dizer, aquilo que eu digo mesmo sem dizer. Mestre Bel. Existem diferentes formas, né, do capoeira ser observado, ser identificado, ser notado, ser entendido, né, na roda de capoeira. A ginga é como se fosse um texto para ser lido, né? O corpo ele escreve o texto e quem observa esse capoeirista, essa capoeirista em movimento, lê o gesto, né? Lê nos mínimos detalhes, né? Então, a pirueta que você dá, de como você articula os membros, né? As pernas, a cabeça, o olhar. Quando você escreve um texto, você usa diferentes letras, compondo frases, né? Compondo períodos, né? E páginas inteiras. É exatamente isso. O corpo na ginga é a caneta, a roda é o caderno no qual se escreve um texto para ser lido. Então, quem ler bem um texto, ler bem um corpo, entende bem e cria possibilidades de sugestão. Como, por exemplo, quem seria aquele indivíduo, quais habilidades que aquele corpo pode carregar. A ginga, ela é denunciante. E quando o corpo ele se apresenta, ele te oferece informação. O corpo na ginga é um conjunto de informações que precisa ser interpretado. A ginga é o corpo que ocupa todas as possibilidades de comunicação e algo mais. Ela aciona o passado, reelabora no presente e sugere um futuro com simples gestos do corpo, dizendo tudo o que se é necessário e algo mais. Eu só sei que existe o meu corpo porque eu sei que existe o corpo do outro. E a ginga, ela estabelece exatamente isso, a definição de um corpo a partir de um parâmetro comparativo com o outro corpo. Eu gingo porque você ginga como você ginga. No início deste episódio, Mestre Bel está sentado à sombra de uma árvore, rodeado por cerca de 8 capoeiristas. Todos são negros, assim como o Mestre Bel, que é um homem negro de pele clara. Ele tem olhos castanhos, barba e bigode. Usa um gorro com aba, uma pequena argola na orelha direita e uma camiseta verde. Em outra cena, o mestre está sob um foco de luz que emana do canto superior direito. Sobre um tapete redondo, ele ginga. Usa o gorro com aba, uma camisa com listras verticais, calça bege e tênis preto com detalhes brancos. Dia de sol. Uma figura ancestral ginga ao lado de um riacho. Voz de Mestre Bel. A ginga é, na verdade, a grande gramática de explicação da realidade produzida pelo corpo. E não há realidade produzida sem o corpo. E como a realidade ela também é diversa, isso nos ajuda a entender melhor ainda de como esse corpo é diverso e de como esse corpo ele é peculiar. O interessante está exatamente aí, na peculiaridade do gesto em cada corpo e do corpo em cada conjunto maior de corporeidade. A capoeira ela é definida por essa diversidade do próprio corpo. A ginga é o grande paradigma da capoeira. Um conjunto de elementos representativos da realidade. Sentimento e movimento sintetizados na ginga, desde a mecânica do corpo até os significados. A figura ancestral ginga. Uma expressão que habita entre a tradução da realidade observada por mim, pelo meu corpo, e uma manifestação de minha identidade. Uma maneira de me exibir para o mundo. Ela tem o rosto coberto por fios de palha da costa. A ginga é uma vibração
que responde ao presente, a base para os golpes que emanam de dentro. É a vida no movimento. A figura usa tecidos leves, uma blusa marrom de mangas compridas e uma calça listrada por baixo de uma saia de fios de palha. Em uma área gramada, jovens capoeiristas tocam berimbau, pandeiro e atabaque. Acocorados, Mestre Bel e outro capoeirista se saúdam antes do jogo. O outro capoeirista é negro, magro e tem cabelos curtos. Ele e Mestre Bel usam camiseta, calça e tênis. Outro mestre chega gingando pela esquerda, com o corpo levemente curvado para frente. O mestre magro se afasta. O mestre novato na roda é negro, tem cabelos com dreads curtos, usa uma faixa amarela na cabeça, camiseta e calça beges e tênis amarelo. De volta ao tapete redondo, Mestre Bel ginga. O corpo, na verdade, ele carrega os seus acessórios na cultura da capoeiragem. A figura né? chega de mansinho. Primeiro que o corpo é o acessório do próprio corpo. Fica atrás do mestre. Porque quando nós pensamos um corpo no movimento da capoeira, ginga. Nós pensamos uma diversidade de coisas. Né? Um corpo no sentido, que é o de estar presente, e o corpo enquanto a grafia do espaço, de como o corpo ele escreve sobre ele mesmo. Circula o tapete. Portanto, o corpo da capoeira é o corpo carregado de marcas, em termos da própria história que esse corpo conta na cultura da capoeiragem, né? E o corpo que se redesenha o tempo todo. Observa o mestre. A cada situação da roda, esse corpo diz diferente sobre a mesma realidade. Feira livre. Quanto mais o capoeirista se envolve com a capoeira, mais expressiva e reveladora sua ginga se torna. Por isso, vejo-a como uma síntese. É a arte de fluir com as mudanças, de se adaptar aos desafios, de criar beleza na adversidade. Quanto mais experiências acumulamos, mais material temos para sintetizar. A ginga é como um espelho da realidade, uma maneira de ver e interagir com o mundo. Um universo em constante expansão, um poço sem fundo de possibilidades que vão além dos limites do físico. A ginga é mais que um movimento, é uma linguagem. Eu sou Bel Pires, mestre de capoeira, vivo e respiro a ginga aqui em Feira de Santana, na Bahia. No galpão da feira, Mestre Bel sério nos encara. Em uma praça sobre um canteiro gramado, a figura ancestral ginga entre dois jovens que tocam berimbau. Eles estão sentados, usam chapéu de palha, camiseta estampada com a palavra ginga, calça branca e estão descalços. A figura usa um colar de fitinhas coloridas, uma faixa larga com pequenas cabaças penduradas ao redor da cintura e sandálias rasteiras de couro. Créditos sobem. Pesquisador, roteirista e diretor Daniel Sal. Diretora de arte de produção, produtora de roteiro e de pós-produção Rose Lobo. Legendas LSE, equipe Adarte. Audiodescrição e narração Adriana Urpia. Consultoria da AD Ednilson Sacramento. Intérprete de Libras Atanael Weber. Gravação e edição de acessibilidade Sérgio Nunes.